Bom dia, Valor. Como vai? Doutor Cláudio Santos, doutora Berenice, doutor Ricardo, doutor Herbert. Bom dia, bom E, dia. havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Vamos começar os processos de sustentação oral. Pauta do dia, da relatoria do desembargador Cláudio Santos. Número 2, agravo instrumento 0805-016-35-2021. Agravante Unimed e agravado Augusto Luan Araújo de Lira. O advogado está presente? Doutora Andressa, que foi quem requereu, não consta na lista dos presentes. Passa para frente, votado, né? Então, em consonância com o parecer ministerial, conhece e nega provimento do recurso. A unanimidade. Na sequência, o número 9, apelação civil 0803-567-73-2012. Apelante, Carlos Eduardo de Lima Duarte, Janaína Salustino da Silva. É apelado MV Engenharia. O advogado está presente? Sim, presidente. Pela MRV. Esse é pelo provimento, não é? É defesa oral, né? Tem defesa. A MRV está presente? Tá. É a senhora? Sim, doutor. Pois não, bom dia. Pode fazer a ostentação, doutora. A sentença... possível, mais peço à sério comissão que tem possível. muitos processos, for o mais objetivo possível, se puder, mas tem 15 minutos. Eu vou fique à ser bem vontade. sucinta, Tá. desembargador. Bom dia a todos, através do presidente presente, os nossos colegas. Acreditamos que a sentença ela deve ser mantida, tendo em vista que já existe o acordo entre as partes celebrados no PROCON, e já foi cumprido pela empresa, né? Da mesma forma, assim como conforme foi reconhecido na própria sentença, nesse caso, inexistiu entrega na mora, na entrega das chaves, porque dia 22, foram 22 meses após a assinatura do contrato de financiamento, mais 180 dias, ou seja, a parte apelante realizou a assinatura do contrato de financiamento em 28 de 6 de 2010. Apenas após 28 de 10 de 2012 seria, pela parte apelada, a inadimplência, né? Mas a chaves ela foi entregue dia 5 de 9 de 2012. Assim, não houve atraso na entrega. Da mesma forma, não há de se falar da responsabilidade pela cobrança da corretagem, pois o valor não foi recebido pela empresa. Da mesma forma, dessa forma, inexiste danos morais. Dessa forma, a empresa requer que a sentença deve ser mantida na sua íntegra. Obrigada. Doutor Cláudio Santos, falar alguma Então, coisa? presidente, eu estou apenas de face do acordo e pelo que consta do processo, estou dando provimento à apelação para anular a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito e conforme no 1013 do CPC, julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados para condenar a MRV à devolução de 4.239 a título de comissão de corretagem. Só a questão posta, senhor presidente. Pronto. E os demais integrantes cooperam, Vossa Excelência. Então, fica unanimidade esse resultado. Na sequência, o número 18, apelação civil 0800-311-60-2020. Apelado, Bradesco Saúde. E apelado, Roberto Shelman de Souza. O advogado está presente? Na lista dos presentes, não consta o nome do advogado requerente. Doutor Ricardo, falta votar, doutor? Vai ficar aqui no sistema, mas só um instantinho. Está consignado, Valor. Nada. Acho que deve estar havendo algum problema aí na Certo. identificação. A unanimidade. Pode ler o resultado? Estou mantendo a sentença. Mantém, está certo, tudo bem. Na sequência, o 30, apelação Que havia civil. recurso das duas partes. Está certo, mas está mantendo a sentença. Conhece e nega provimento aos haberes. O 30 é Beach Park Hotéis, e Gilson Batista Lopes e outros. Não há advogado presente? Sim, excelência. Doutora Ana Iris, é isso, doutora? Isso, excelência. Representa quem, doutora? Beach Park. O apelante. Exato. Com a palavra, doutora.
Cumprimento a todos os componentes da Câmara Civil, na pessoa do excelentíssimo senhor desembargador presidente. Estou dando provimento, doutora. Tá dando, né? Está dando provimento? A excelência quer fazer a defesa? Eu posso até mudar meu entendimento. De forma alguma. Julgando improcedente. Julgando improcedente? Ok? Perfeito, excelência. Desembargador Cornélio, como está o resultado aí? Está unanimidade? Tem algum Está voto? unanimidade, nós temos o voto do relator. Aí, se a senhora quiser fazer a defesa, tem Não. todo Não, excelência, eu sou grata pela oportunidade. Bom dia, bom trabalho a todos. Apelação CIV 08-3224-69-2015. Apelante apelado, Espaço, Nautilus, Incorporações e apelante apelado, Tásio Marinho Campos. O advogado está presente? Sim, desembargador. Advogada, É 35 da ordem? a pauta do dia. De qual parte? Era bom dizer para a gente ir agilizando. Qual parte? Qual parte? Pela empresa, pelo espaço. Pode fazer a sustentação, doutora. Bom dia a todos. A empresa ela requer em procedência total do pedido de reconvencionais, haja ficha que não tenha sido pedido pelo apelado a reconvenção manifestada no julgado, sendo julgado extra petita. Não houve pedido de indenização por vício do imóvel pelo apelado. Ademais, não se confunde com os danos morais, pois foi expressamente deferido pela sentença recorrida. Assim, requer em procedência total do pedido. Obrigada. Eu estou dando provimento na reconvenção para R$5.000 de danos morais e devolver R$3.600 dos gastos que houve com o aluguel. Esse resultado é unanimidade, nos termos do voto do relator. Obrigada. Na sequência, o 42, apelação, remessa necessária, 207-20/2012. Remetente juiz de direito da segunda vara da comarca de Nova Cruz, apelante apelado Companhia Energética Rio Grande do Norte. E apelante apelado município de Pacifica. O advogado está presente? O advogada? A advogada que requereu, doutora Rosana, ela não consta na lista dos presentes. Desembargador Cláudio, pode ler o resultado, desembargador. Presidente, estou conhecendo as apelações, é que eu estou desligando o microfone toda hora aqui. Para dar parcial ao provimento, determinando a dívida ser recalculada, devendo incidir o juro de mora da taxa Selic, no tema 905 do STJ, provimento em parte ao apelo da demandada, fixando a sucumbência recíproca pro rata, 50%. É como voto, senhor presidente? Esse resultado está unanimidade. Agora, os processos da relatoria do juiz convocado, doutor Ricardo Tinoco. Apelação civil, pois não? Pela ordem, teria o 49 ainda da relatoria do desembargador Cláudio. É o 49? Ricardo Tinoco. Ricardo Tinoco, aqui está constando aqui. Doutor Ricardo Tinoco. É isso que eu ia chamar agora. Perdão, 157, desembargador. 157 a gente chega lá, viu, doutor, ainda? 157 vai na sequência. Doutor Ricardo Tinoco. 49. Pois não, senhor. Tem uma apelação civil aqui identificada. Pronto, Posso identificar? Pode. Pois não. É a apelação civil 082-5042 de 62, de 2016. Apelante Maria Lúcia da Costa Bezerra. Apelado representante do Banco Bradesco. E também consta aqui a Pati Engenharia. Eu vou fazer aqui a leitura da emenda, senhor presidente. Civil e processo civil, apelação civil, ação declaratória de nulidade contratual com repetição de indébito. Procedência na origem. Um momento só. Eu acho que tem advogado inscrito para falar, não é isso? Está escrito? Pois não. Doutor Ronald, é isso, doutor? Presente, senhor. Presente, excelência. É o 49, não tem? Não é? Isso. Vai fazer a sustentação? Perfeito. Mas aqui, pelo... Desembargador Cláudio Santos já votou, desembargador Cláudio Santos? Não. Estava ouvindo do desembargador Ricardo. Porque Tinoco. dependendo aqui, a parte recorrida pode... Doutor Ronald representa quem? Representa A parte recorrida, excelência. Pode dispensar, né? Está desprovendo? Mas falta o desembargador Cláudio Santos votar. Dispensa, sim. Mas falta o desembargador Cláudio Santos votar. Aí é melhor... Estou acompanhando a unanimidade. Então dispensa, não é isso? Dispensa, excelência.
Perfeito. Pronto. Agora, o 103 da minha relatoria. Então, fica a unanimidade. Já leu o resultado, doutor Ricardo? Não li não, mas Leia, por favor. recurso Mantendo a conhecido e sentença. desprovido à unanimidade. Pronto. 103. O 103, agravo do instrumento 0802-694-42 de 2021. Agravante Unimetais Comércio Limitada e agravante São de Inox. O advogado está presente? Doutor Rodrigo Fonseca. Uma palavra. Bom dia, Não, desembargador. Estou presente em nome da agravante. da agravante. Sim. Então, eu estou conhecendo, dando provimento a recurso para formar a decisão agravada e reconhecer a legitimidade passiva do senhor Severino Laes Figueiredo da Silveira no cumprimento da sentença. Estou satisfeito. Dando provimento, estou satisfeito, excelência. Unanimidade. Não, falta o desembargador Cláudio Santos votar. Estou acompanhando o relator. Bom dia, Não, doutora eu- Berenice. Não tinha visto a senhora ainda. A unanimidade. Bom dia a todos, bom trabalho. Obrigado por E agora o 124, Bom dia, Cláudio. desembargador Cláudio. O desembargador Cláudio está faltando votar o 124. Apelação civil 0815-269-61-2019. Apelante, as iniciais EFDA. E o apelado, as iniciais ZDFG. 124. É. O advogado Francisco Bartolomeu está presente? Está. Excelência, Não. bom dia. Bom dia. Estou presente. Então, Não, doutor, pode fazer a... Excelência, antes da sustentação oral, tem uma questão de ordem, Sim. certo? Que eu apontei recentemente, ontem, no caso, um julgamento da primeira instância do doutor Breno, certo? Onde, na execução, que é objeto do desembargo de declaração, doutor Breno, ele afastou os alimentos retroativos, certo? Que está sendo discutido nos embargos. Como a decisão ainda cabe recurso, em tese, se não coubesse recurso no agravo de instrumento dessa decisão, eu entenderia que haveria até perda de objeto dos embargos à execução, mas como ainda cabe recurso, eu vejo que seria necessário a suspensão do julgamento, aguardando a fruição desse prazo, em face da prejudicialidade que a decisão traria a esse feito. Mas eu quero julgar logo mesmo. Não vai interferir em nada lá, eu acho. Prefiro julgar. Não, né? Sem aguardar o prazo, viu? Eu não entendi, excelência. Vossa Excelência quer que eu tire, suspenda o julgamento, é isso? Aguardo. Não, eu prefiro julgar logo, doutor. Não vai interferir em nada lá, ou vice-versa? Então, eu vou fazer a sustentação, ok? Não, fica à vontade. Excelência, aí no caso dos embargos à execução, o doutor Breno, da terceira vara civil de Mossoró, ele entendeu que os embargos à execução deveriam ser extintos, tendo em vista que foram opostos em execução de alimentos, e no entendimento dele caberia justificativa, no caso do artigo 528 do CPC. Só que o nosso entendimento diverge da seguinte maneira, porque a execução de alimentos não postulou o caso do 528, que é onde exige os alimentos, certo? Exige os alimentos em face da prisão civil do alimentante. A execução foi a execução em face da penhora, visou a penhora, até porque não caberia prisão. Os alimentos, no caso, eram antigos, era do período de setembro de 2016 a outubro de 2017. Então, no nosso entender, como seria o rito da penhora onde o artigo 530 do CPC dispõe que, não cumprida a obrigação, observar-se-á o disposto nos artigos 831 e seguintes do Código de Processo Civil, nós entendemos que, e como o próprio pedido da execução pede penhora, não fala em prisão, não fala em nada, entendemos que, no caso do artigo 831, a via de defesa não seria justificativa,
nos autos da execução de alimentos, mas sim caberia embargos, no caso do 914 do CPC, onde estabelece os embargos comuns. Porque não é o caso, repito, não é o caso de justificativa, e sim de embargos. A execução de alimentos visa apenas a penhora, não está tratando, caindo no caso, no artigo 530, que remete ao 831 do CPC. É uma questão de interpretação legal, o apelo trata de interpretação da legislação e até mesmo, se for até mesmo buscando pré-questionamento para ser ventilado no STJ. Nós não concordamos que seria caso de justificativa nos autos de execução. Então, assim, eu finalizo essa sustentação oral apontando a interpretação errônea, um erro cometido da Tavênia pelo juízo de primeiro grau, e visamos aqui a reforma respectiva através do provimento do presente apelo que eu estou sustentando. Obrigado, excelência. Não, doutor, na realidade, o recurso aqui está sendo pelo provimento do recurso, né? Sendo pelo provimento. Para formar a decisão agravada e reconhecer a legitimidade passiva de Severino Laércio Figueiredo da Silveira, no cumprimento... Não, excelência. Não é esse não, Cornélio. Não é esse não, excelência. Não é esse não. Desculpa, é o de... 124. O 124, esse é o anterior, desculpa aí. É o de Edvaldo, não é isso? Está pelo improvimento. Desculpa aí. Falta de interesse processual, extinguir um processo de apreciação do mérito. Isso aqui é aquele negócio da execução, não é isso, doutor? Exatamente, que é uma resistência que não é o caso de justificativa, e sim de embargo à execução, porque a execução de alimentos... Apresentou embargo de execução e o juiz entendeu que entrou com a via errada, né? Entendeu que eu era para entrar com a justificativa. Entendeu? Aí o juiz não aceitou e eu estou mantendo a decisão do juiz, até porque, doutor, acho que não vai ter tanta influência no julgamento, porque é o seguinte, houve aquele julgamento inicial que o juiz fixou em 50 salários mínimos, foi isso? Foi. Aí veio aqui para o tribunal, eu baixei para 20, depois o doutor Ricardo me substituiu, porque eu estava de férias, aí houve o julgamento, passou para 35 salários, não é isso? Exato. Aí houve a execução, eu acho, dessa parte, aí agora baixou para 10 no julgamento, não é isso? Acho que vai terminar, praticamente tem nada, porque o que pagou está pago. Exatamente, é porque essa execução que eu embarguei, sim, ele está querendo o retroativo, a diferença de um período de 35 para 15, entendeu? Não vai ter, porque baixou, né? Baixou para 10, não é isso? Baixou para 10. Então, acho que não vai ter efeito prático nenhum esse julgamento, viu? Haveria, no caso, a questão da sucumbência, né, excelência? Mas aí eu estou mantendo a decisão, porque, na realidade, houve um erro aí, não era embargo à execução, né, e apresentou embargo... Era impugnação aos valores, porque é cumprimento de sentença, não é execução autônoma. Exatamente, vamos para frente. Então, todos acompanham? Eu acompanho, já voltei. Pronto, então eu estou negando provimento ao apelo, mantendo a sentença e seus próprios fundamentos. Ok, doutor? Ok, excelência. E desculpe aqui, porque eu estava com tantos votos aqui na mão. Aí. 147 agora, né, Cornélio? 147. Nós terminamos a pauta do dia. Agora vamos para a pauta anterior. Desembargador Cláudio Santos, novamente. 147, apelação CIL 0100-874-28-2014. Apelante Cosene e apelado Francisco Flávio. Com a palavra. O advogado está presente? Não, na lista aqui só se vieram outros representantes. Mário Willis Moreira Marinho? E doutor Nicardo. Não, doutor? Não está presente, então... Não. Desembargador Cláudio Santos, com a palavra. O presidente, eu estou dando provimento para ao apelo da parte ré, secretário da unidade da sentença, defendendo ao retornar ao juiz de origem para que seja realizada a intimação do perito, a fim de pronunciar acerca da impugnação. Isso não foi feito na instrução do processo. Aí ele vem logo aí, não sei, para produção qualquer, aí vem com a sentença
sem que a parte seja intimada da perícia que foi realizada. De forma que é caso de nulidade absoluta pela ausência de contraditório. E eu estou aí mandando de novo que se volte à perícia com intimação da parte para aceitar ou impugnar a perícia, conforme o rito processual adequado. Alguém falou aí, não? O advogado está presente, não, é, Jaqueline? Não, na lista não consta o nome. Certo, então é a unanimidade, nós temos o voto do relator, conforme foi dito. Na sequência, 148, apelação civil 08-49-157-79, município de Natal, apelante e o apelado JG Pereira. É ISS. O advogado, doutor Edinaldo Patrício da Silva, está presente? Não. Não está presente. É a questão de competência do município para cobrar ISS, e isso hoje já está muito claro, depois de muita confusão. 149, apelação civil 08-01-434-63-2016. Apelante Fernando Cunha Lima Bezerra, e o apelado Estado do Rio Grande do Norte. O advogado doutor Idemberg Fernando Dutra, está presente? Presente, Mado Cornélio. Com a palavra. Não, desembargador Cláudio Santos. Pois não, com a palavra aí, da maneira mais sintética, aí, o competentíssimo advogado saberá. Doutor Idemberg está... Representa quem, doutor Idemberg? O recorrente, excelência. O recorrente. É o apelante. Desembargador, o voto está pelo provimento do recurso. Eu estou vendo aqui, senhor presidente, que o meu voto foi... Só um minutinho. Mas o seguinte, o parecer técnico do Tribunal tem natureza meramente opinativa, completindo exclusivamente a Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do chefe do Executivo Local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo. Essa aqui é a questão que o Supremo colocou no recurso extraordinário, com repercussão geral, tema 157. De formas que eu trago, inclusive, os ensinamentos jurisprudenciais, e eu estou dando provimento para julgar procedente o pleito, reformando a sentença de piso. Pronto. Doutor Idemberg, satisfaz, né? Satisfaz, senhor presidente. Mas quiser fazer, eu posso mudar, não tem problema. Fazer a sustentação, Vossa Excelência poderá me convencer do contrário. Na sequência, o 150, apelação civil 011-6205-92-2014. Apelante Givaldo Nascimento Melo e outros, e apelado Walter Medeiros de Salles. O advogado está presente? Não consta, doutor Fabiano. Pode ler o resultado, por favor. Conhece e nega provimento do recurso. Nós temos o voto do relator. 151, apelação civil 017289-2012. Apelante Nilton Batista da Trindade e apelado município de Extremóis. O advogado está presente, doutor Bruno Pacheco Cavalcante? Sim, desembargador Cornélio, bom dia. Com a palavra, doutor. Bom, excelências, trata-se aí de ação de improbidade, em que a sentença foi no sentido de condenar Nilton Batista da Trindade ao tipo legal previsto no artigo 11, inciso 6º, da Lei 8.429/92, portanto, na ausência de prestação de contas relativa a um convênio celebrado com a Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte. Convênio esse, número 71/2004. Excelências, no caso em apreço, eu penso que houve um equívoco aí do magistrado, inclusive ao interpretar, ao fazer a análise do documento lançado às folhas 10 dos autos físicos, hoje, folhas 13 do PDF. O que aconteceu no presente caso foi que o ofício que eu faço referência, que é o 3334/2011, ele versava sobre a necessidade de regularização de contas apresentadas e não de ausência de prestação de contas. Inclusive, excelência, eu faço referência aqui e peço, Vênias, para ler só esse trecho do ofício, que diz o seguinte: informamos a Vossa Excelência que o município inconsignado implente
com o convênio 71/2004, celebrado com esta pasta de governo destinada à manutenção do Hospital Café Filho, que teve vigência encerrada em 30 de junho de 2005. Em seguida, ele fala, considerando a obrigatoriedade do cumprimento estabelecido na cláusula 9ª, que a cláusula 9ª do convênio não tem nada a ver com prestação de contas, solicitando providências urgentes para regularização das prestações de contas. Excelência, regularização não é não prestar contas. Digo ainda, desembargador Cornélio e desembargador Cláudio, que aqui, esse ofício, ele não foi direcionado para Enilton Batista da Trindade. Ele foi direcionado em 2011, veja que esse ofício ele é de 14 de dezembro de 2011, ao então prefeito Klaus Francisco Torquato Rego. Ou seja, excelências, não houve sequer chance de Enilton Batista da Trindade regularizar eventuais contas, porque ele não foi notificado. Isso afasta não só a oportunidade de Enilton regularizar as contas que se está processando por improbidade, certo? Assim como afasta o dolo da conduta dele. Porque se houvesse, sim, intimações ou notificações anteriores por parte da Secretaria de Saúde, informando que as contas estivessem irregulares e ele não tivesse regularizado essas contas, aí sim caberia até a subsunção do dolo. Mas não há documento algum, excelências, comprovando o dolo do agente, tampouco que não houve prestação de contas. Houve sim prestação de contas, essas não foram regularizadas por algum motivo, seja por falta de algum documento, o que quer que seja. O fato é que não houve a inadimplência por ausência de prestação de contas. Houve, sim, eventual irregularidade que não foi sanada em razão de Enilton não ter sido notificado anteriormente. Portanto, não há o ato de improbidade necessário para sua condenação com base no artigo 11, 6º, tampouco há dolo da conduta. Pois não, Paulo. Vossa Excelência me permite? Pois não, Excelência. Eu vou suspender o julgamento para reexaminar essa questão. Mais uma pergunta. O prefeito que o sucedeu era correligionário ou adversário? Adversário, Excelência, a ação foi proposta pelo município. Isso é uma dentre várias ações propostas pelo município. E dá a notícia porque o prefeito não levou essas contas ao Tribunal de Contas, o prefeito de então, a notícia sobre isso? Essa é que é a questão. Porque o princípio da impessoalidade, quem detinha os documentos era a prefeitura. Exato. Ele poderia ter feito a prestação de contas. Eu tô apenas aqui fazendo uma digressão sobre o que Vossa Excelência está dizendo para reexaminar esse aspecto. Então, senhor presidente, se tiver... o relator vai retirar o processo de julgamento para reexame, ficando na pauta para a próxima sessão. Aí Vossa Excelência terá a oportunidade de fazer nova defesa. Pois não, desembargador. Tá certo? Agradeço. Daqui a 15 dias. Cláudio Santos, não quer deixar ele terminar logo, não, usar esse tempo, porque na próxima ele nem faria mais. Não, porque aí eu vou reexaminar o voto, será um novo voto, possivelmente, sabe, desembargador Cornélio? Aí ele teria direito de fazer uma sustentação oral, sabe? Breve e tal, como sempre o pessoal tem ajudado aí. Eu vou estar retirado de julgamento o processo. Tá certo. Agradeço, Excelência. Bom dia a todos. Na sequência, 152, apelação civil 0801-991-16-2017. Apelado, Companhia Energética Potiguar. E apelado, Raquel Lopes da Silva Borges. O advogado está presente? Doutor Luiz Carlos Oliveira Caldas. Não está, Jaqueline? Não está presente. A turma, a unanimidade de votos, conhece e nega provimento ao recurso, no termo do voto do relator. A unanimidade. Na sequência, o 53, agravo de instrumento 0806-989-59-2020. Agravante, TAT, são as iniciais. E o agravado, as iniciais, LCRT, SCRT. O advogado, doutor Francisco Macaraújo, está presente? Não, não está presente. Com a palavra, o desembargador Cláudio Santos. Senhor presidente, eu estou mantendo a decisão do juiz, acho que não há motivos absolutamente para modificar esse entendimento
Inclusive, as coisas já estão bastante... o mercado hoje já recuperou, está todo mundo muito bem, principalmente nesse setor de lazer, enfim. Eu examinei o processo com muito cuidado, essas questões de família me trazem uma preocupação adicional, de maneiras que eu estou mantendo a decisão conforme bem motivado pelo juiz de piso. Conhece o parecer do Ministério Público. De acordo com o parecer do Ministério Público. No estilo do voto do relator, então, a unanimidade. Aqui só registrar, doutor Marcos Araújo, o pai dele faleceu domingo. Marcos Araújo, que é lá com Mossoró. Na sequência, 154, apelação civil 01 49 711 93 2013. Apelante metro quadrado, condições de empreendimento limitada. E apelado condomínio Contamares Hotel Residência. O advogado está presente? Doutor Paulo Coutinho? Paulo? Não está presente. Paulo de Souza Coutinho. Com a palavra, desembargador. Estou mantendo a sentença, senhor presidente. A unanimidade. Na sequência, 155, apelação civil 0808-542-32-2019. Apelante, Associação dos Vendedores de Artesanato do Cajueiro. E apelado, IDEMA. O advogado está presente? Não. Doutor Mauro Nogueira, não está presente? Não. O desembargador Cláudio Santos conhece e nega provimento a apelação civil. Exatamente. Nos acompanha, unanimidade. Na sequência, 156, apelação civil 0815-44768, 2018. Apelante César Carlos de Oliveira Arraes e o apelado Rafael Almeida Barreto. O advogado está presente, doutor André Felipe Alves da Silva. Minha Excelência, pelo apelado. Rafael. Está conhecendo e negando provimento ao recurso. Estou satisfeito, Excelência. Satisfeito. Então, a unanimidade. Desembargador, doutor Ricardo Tinoco tem suspeição, né, nesse? Perdão, Excelência, eu ia avisar na sustentação, mas eu não sei se o doutor Ricardo já averbou no caso, porque o doutor Ricardo foi o juiz que sentenciou o processo. Está impedido de julgar. Do quórum. Não é questão de suspeição, é de impedimento. Impedimento, perdão, Excelência. A doutora Berenice. Ele alegou. Tá. Mas eu já votei. Perfeito, Excelência. Eu já votei, que está faltando quem votar, então. Doutora Berenice. Já está votado, não, já votou também. Acompanhando, está a unanimidade, viu? Perfeito, Excelência. Obrigado, tenha um bom dia. Na sequência, o 57, apelação civil 0857-027-15. Apelante Adriano Assunção Silva e apelado MDRN Grilo Construções Limitada. Doutor Ronald Castro de Andrade. Presente pela parte apelada, presidente. Pronto. Com a palavra, doutor. Excelências, primeiramente, né, parabenizar a condução da sessão e, ao mesmo tempo, registrar que essa sistemática, né, de abreviar a sustentação quando a Câmara já tá conformada, digamos assim, já está com o voto formado na direção da sustentação, é muito útil, né, porque numa situação como esta aqui, por exemplo, a gente já parte do pressuposto que a gente precisa convencê-los, né, de que o sentido tem que ser do desprovimento aqui, não do provimento, seja ele parcial ou imparcial, ou mesmo da nulidade. Excelência, a situação aqui é bem atípica, porque estamos diante de um contrato misto de cessão de direitos sobre apartamento. O título do contrato é o seguinte: instrumento particular de cessão de direitos sobre imóvel futuro, identificado como apartamento número tal, e construção sob regime de condomínio. A tese autoral, eminentes julgadores, é de que a construtora, juntamente com a cessionária, a detentora do direito ao recebimento da propriedade desses imóveis, não poderia ter primeiro feito o registro da propriedade, ou seja, a transferência e a verbação do empreendimento como um todo, para depois transferir as unidades já individualizadas. A tese autoral é que a construtora deveria ter entregue só o terreno, como se um empreendimento construtivo, pronto e acabado, pudesse ser disponibilizado sem a sua prévia averbação, sem a sua prévia individualização das unidades.
Então, o juízo de primeiro grau, acatando a tese de defesa da Moura do B, né, da MD Grilo, que é a contratante, e da construtora Moura do B, que era a contratada para a construção de empreendimento, reconheceu que eram duas coisas distintas, a construção sob o regime de condomínio e o instrumento prévio, o instrumento que precede a essa construção, que é o instrumento particular de cessão de direitos. Excelência, o contrato é extremamente claro, no sentido de que a unidade de cada um desses aderentes à inscrição, à construção sobre condomínio, receberiam já a unidade, receberiam já o apartamento, e não só uma fração ideal. A cláusula D.4, por exemplo, diz o seguinte: fica desde logo convencionado que somente após o recebimento pela proponente dos apartamentos, ou seja, não da fração, dos apartamentos acima referidos, é que poderá ser compelida e obrigada a outorgar a escritura pública em dação e pagamento das frações ideais em favor de cada um, na forma descrita, desde que tenham quitado com o pagamento das cotas adicionais eventualmente necessárias. E na cláusula C.4 é ainda mais claro: somente após o recebimento pela proponente, no caso, aqui a apelada, né, dos apartamentos acima referidos, ou seja, primeiro a MD Grilo precisa receber os apartamentos finalizados pela Moura do B. São duas coisas distintas. Uma era construtora e a outra era detentora dessa transação feita com os proprietários do terreno. O imóvel foi feito, foi erigido em um terreno que pertencia a terceiros, que não os aqui apelantes, certo? E esses terceiros, naturalmente, como proprietários, só iriam transferir a sua propriedade quando eles estivessem com a obrigação da construtora cumprida. Então, a transação que precisaria ser feita é exatamente a que foi feita. Primeiro, averba-se a construção, individualiza-se a unidade, e somente depois de feita a transferência das unidades já individualizadas, aí sim, comprovada a quitação por cada um dos condôminos, cada um dos adquirentes, é que se transferiria não só a fração, mas também a unidade. O próprio contrato é muito claro, como li para Vossa Excelência desde o título. O contrato ele já identifica, inclusive, o apartamento. Então, a satisfação dessa obrigação não se exauriria na transferência de uma cota de fração de terreno, como sustentaram os autores, porque o contrato diz, no exemplo aqui que está destacado na minha tela, que é o identificador 8394-678, que é o primeiro que instrui a inicial, ele identifica qual a unidade, é um instrumento particular de cessão de direitos sobre imóvel futuro, identificado como apartamento 2101. Ou seja, não bastaria a construtora ter entregue a fração, como sustentaram os autores. A entrega tinha que ser da unidade, assim como reconheceu o juiz de primeiro grau. Inclusive, ele diz, no item E, que correrão por conta exclusiva do aderente todas as despesas, taxas e emolumentos relativos à escritura de dação e pagamento, ou seja, mostra que tem aquela transação anterior à transmissão em si, e a averbação da construção e da inscrição perante o imóvel competente, tudo isso, olha só, Excelência, tudo isso vinculado à respectiva unidade imobiliária. É isto que diz o contrário. O contrato diz que o que seria disponibilizado para ele seria já a unidade. Então, o consumidor aqui, o condômino, que, na verdade, nessa relação sequer é consumidor, corrigindo, né, minha fala, ele é um condômino, é uma relação cível, ele sequer teria direito de discutir isso aqui, primeiro porque o contrato de condomínio, ele é um contrato paritário, o contrato de construção sob regime de condomínio. Outra coisa, que é uma relação entre ele, aderente ao regime de construção de condomínio, e os proprietários originários do terreno também. Então, tem toda uma transação cível que, para que fosse acatada a tese autoral, teria que ser desrespeitada, teria que ser violada. Pois o contrato é muito claro no sentido que o que seria disponibilizado para ele seria a unidade. Então, a parte aqui apelada, né, roga dessa Câmara que adote os fundamentos da sentença de primeiro grau e reconheça que era um contrato híbrido, né, não só de reserva da fração ideal, como tentaram induzir tentou a parte autora induzir o Estado juiz, mas também a averbação da construção, que é uma etapa anterior, individualização, que é uma etapa
absolutamente necessária a entrega de uma unidade. A unidade só existe, Excelência, depois de individualizada. A individualização só existe depois de averbada a construção. Então, o que os autores estavam pretendendo nessa ação, e muito bem repeliu o juiz de primeiro grau, era uma burla até tributária. Eles queriam que o imóvel fosse direto da condição de um terreno para uma unidade, como se fosse possível a Moura do B sonegar ou omitir do Estado do Rio Grande do Norte e dos demais destinatários desses tributos, que, inclusive o município também, né, temos tributos municipais, que a construção surgiu do nada. Então, a tese autoral, a pretensão autoral, a gente destacou isso, inclusive, em nossa contestação, nossas contrarrazões, ela, na verdade, ela traduz um intuito de não quitar tributos que seriam indispensáveis para que o imóvel chegasse à etapa em que ele chegou. Peço desculpa, Excelência, pelo tempo tomado, mas realmente a questão é um pouco complexa, né, conto com a análise, né, acurada dos integrantes dessa Câmara e confio na revisão do julgamento, inclusive pelo eminente julgador, pois realmente a sentença de primeiro grau havia escorreitamente reconhecido a improcedência desse intuito, né, que, no caso, ele busca desconsiderar cláusulas contratuais claras e ainda assim, desconsiderar etapas construtivas essenciais até que se possa falar em uma unidade imobiliária. São essas considerações, Excelência, pelas quais espera o desprovimento do apelo. Obrigado. Senador Cláudio Santos, com a palavra. Senhor presidente, e o que consta aqui é um contrato extremamente desfavorável aos consumidores. O apelo, embora a devolutividade seja total, o apelo disse o seguinte, que essas pessoas que compraram essas unidades buscaram que essas unidades, antes da construção, independentemente do contrato que possa ter sido feito desfavorável às pessoas físicas, tivesse um registro, e o registro, antes de venda, tem que estar procedido no local próprio, no registro de imóveis, inclusive dizendo que vai construir 10 apartamentos, com números tais, quais são as áreas, a descrição de cada imóvel e do imóvel total. E as pessoas que vão lá contratar, comprar, já sabem o que está comprando. Então, se fez aí um contrato bastante enfeitado, no meu entendimento, e aqui eles pedem obrigar a empresa que viabilize o registro definitivo da propriedade das unidades imobiliárias vinculadas às frações ideais em nome dos apelantes em seu nome. Claro, isso é mais do que obrigação. Essa formalidade deveria anteceder a venda. Inclusive, a própria lei de incorporações diz que não fazendo no registro de imóveis é passível de incorrer em crime, né? Se não vender, se alguém vender alguma coisa para consumidores e não tiver devidamente registrado, os últimos artigos lá da lei de incorporações dizem que é crime. Mas vamos lá, o B. Eu olhei esse processo com bastante atenção, porque se trata de direito do consumidor. Alternativamente, que seja otorgada em favor dos autores escritura pública de dação e pagamento da fração ideal com contratação de incorporador para a construção do prédio por administração a preço de custo, arcando a recolher com todos os custos e despesas, cartorário, tributário e demais encargos necessários à transmissão da propriedade. Obrigar a empresa que viabiliza a lavratura das escrituras das frações ideais em favor dos apelantes e condenar ao pagamento de danos morais à razão de R$10 mil por unidade residencial, prevalendo no total de 160 mil. Então, foram 16 pessoas que, de certa forma, aderiram a um contrato e me parece aqui que não há uma boa-fé da empresa. De forma, senhor presidente, objetivamente, eu estou dizendo o seguinte, aqui no meu voto. O contrato tinha por objeto a aquisição de fração ideal, onde seria edificado o empreendimento imobiliário, a contratação de construtora, que foi essa, para a realização da obra, sob o regime de condomínio fechado. Nós tivemos aqui no tribunal inúmeros problemas com a construção de condomínios fechados, inclusive
envolvendo muita gente aí do judiciário e tal, e um processo muito rumoroso, porque realmente as pessoas depois não conseguem formalizar o direito de propriedade, que é o que se quer. A empresa que comprometeu a edificar e administrar o condomínio na qualidade de coproprietária das frações de aço, sendo tal constitucionalidade sob regime de administração, quando a empresa receberia um valor para administrar a obra toda. E eu trago um julgado a respeito aqui da Justiça, entre outras, e também o disposto no artigo 58 da Lei dos Condomínios e Edificações, as incorporações, quem a cursou for contratado em realidade de administração, também chamada preço de custo, terá de responsabilidade dos proprietários ou adquirentes o pagamento do custo integral da obra, observada as seguintes disposições. Aí tem as disposições que, na realidade, a outra parte tem que cumprir com o que se propôs, né? Então, a questão me parece simples. A empresa está obrigada, sim, a viabilizar, formalizar, para que seja formalizado o direito do proprietário. Conclusivamente, eu dou provimento ao recurso para reformar a sentença quando a entidade realizar a retificação do registro de aberração e individualização das matrículas da unidade imobiliária em nome dos compradores das respectivas frações ideais, bem como o pagamento da indenização por danos morais. Eu estou diminuindo aqui para R$3.000, mas estou aberto para aumentar ou diminuir, em favor de cada um dos adquirentes autores, acrescido de juros de 1% a partir da citação. E a custas e honorários, a parte ré, sobre o valor da condenação, e é como voto, senhor presidente. De acordo com o sistema, os demais integrantes estão acompanhando Vossa Excelência. Então, está unanimidade. O resultado é esse. Pois não. Obrigado, Excelência. Bom dia para todos. Bom dia. Agora, os processos do doutor Ricardo Tinoco. 158. Falta 158. Desculpe, Vador. Apelação civil 08, 49, 669, 96, 2017. Apelante, BMB Construções Limitada. E apelado município de Natal. O advogado está presente? Sim, Excelência, presente. Advogada, doutora Manuela, é isso, doutor? Isso. Bom dia. Bom dia. Está com a palavra, doutor. Bom dia, Excelências. Trata-se a presente demanda de uma apelação em razão do nosso entendimento de que merece ser reformada a sentença para que seja tida como ilegítima a multa que foi imposta ao nosso cliente, a BMB, uma vez que o auto de infração do qual se originou essa multa, ele também é tido por nós como ilegítimo, já que a BMB, o nosso cliente, não deu causa à infração que foi alvo do ato. A multa que foi imposta por meio desse auto de infração, ela tem um montante de R$12.000, e o motivo da multa foi que, supostamente, o empreendimento do Pitimbu, que era um centro de formação, essa obra havia sido iniciada sem o devido licenciamento ambiental. É importante consignar aqui que a intenção da BMB não é afastar a necessidade de que esse licenciamento ele seja respeitado. Ocorre que nos autos, e é por isso que nós entendemos que a sentença merece reforma, ocorre que nos autos a BMB atuou sempre no sentido de, com zelo e cautela, se revestir dos documentos necessários para que esse empreendimento ocorresse de forma regular. Há nos autos inúmeros documentos, ofícios trocados com as secretarias estaduais, tanto a de infraestrutura quanto a Secretaria Estadual de Cultura, e há também o reconhecimento nos autos, pelo próprio Estado do Rio Grande do Norte, de que o licenciamento ambiental era responsabilidade da Secretaria de Estado da Cultura. E esses documentos, eles não foram repassados à BMB, muito embora a BMB tenha feito essas cobranças todas, e isso acabou inviabilizando a atuação
na forma do que a BMB esperava e acabou dando causa a esse auto de infração que foi lavrado contra a empresa. Eu peço vênia aos magistrados, aos desembargadores, para poder ler aqui no instrumento contratual, na cláusula 16ª, nos itens A e C, que é obrigação do ente contratante, que era o Estado do Rio Grande do Norte, por meio da concorrência, da qual se sagrou vencedora a BMB, que é obrigação da contratante, ou seja, do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação, fornecer todos os documentos e informações necessárias ao desenvolvimento das obras e garantir acesso à documentação técnica indispensável à execução do projeto, que foi algo que nunca foi feito por meio do Estado. Há, inclusive, no ofício 031 de 2013, peço novamente vênia aos desembargadores para poder fazer uma leitura breve do documento, na qual o Estado reconhece a sua responsabilidade quanto ao fornecimento dessa licença ambiental, que acabou, durante a execução do contrato, sendo provisoriamente substituída por uma licença temporária. Por meio da presente, informo a Vossa Senhoria que já foi comunicado ao primeiro Juizado Especial Criminal da Comarca de Natal que a responsabilidade pela licença ambiental do empreendimento é do Estado do Rio Grande do Norte, conforme informações obtidas junto à Secretaria de Estado da Educação e da Cultura e à Secretaria de Infraestrutura. Medidas estão sendo tomadas pela referida Secretaria para a obtenção das licenças definitivas para a construção dos órgãos competentes. Durante todo o acervo probatório que foi construído nos autos, outros documentos também, outros ofícios, em que se vê atestada a responsabilidade do Estado quanto ao fornecimento desses documentos. Ao ofício 043 da própria Secretaria de Estado da Educação e da Cultura, em que a secretária Betânia Leite Ramalho, na época, afirmava e deixava anotado que o Estado realizou o referido procedimento licitatório e que, para a inicialização da obra, o contratante, isto é, o Estado, deveria adotar algumas medidas necessárias ao requerimento de licenciamento urbanístico e ambiental. Foi requerido alvará de canteiro e muro com movimento de terra junto à CEMURB. Há também o ofício 0171, em que, novamente, a Secretaria de Estado de Infraestrutura afirma que é da competência da Secretaria de Educação e Cultura fornecer essa documentação, fornecer o licenciamento ambiental, e tal argumentação foi também ratificada pela decisão do excelentíssimo desembargador relator, que acolheu o pedido liminar da nossa cliente, ao julgar o agravo que nós interpusemos, no sentido de acolher os pedidos da demandante para afastar essa multa que estava sendo imposta sobre a empresa. O que nós esperamos, excelências, desse julgado é que, avaliando as provas dos autos, a nosso ver, a sentença acabou se distanciando um pouco disso, avaliando as provas dos autos, nós possamos perceber, e é patente, que a BMB sempre empreendeu esforços no sentido de praticar os atos que, a seu encargo e competência, deveriam ser praticados. Repito aqui que há, durante todas as provas dos autos, inclusive durante a prova testemunhal que foi colhida na audiência que foi realizada, de que o Estado era responsável pelo fornecimento desses documentos. No entanto, a multa acabou sendo imposta unicamente à empresa BMB, o que, a nosso ver, é completamente indevido. Finalizo aqui a minha sustentação, solicitando, confiante de que teremos um julgamento equilibrado no sentido de avaliar essas provas dos autos, que se encontram constantes que foram construídas durante toda a instrução. Pois não, desembargador Cláudio Santos. O presidente, na realidade, há uma imposição de que o início da obra só se dê com os alvarás. Isso é de conhecimento geral, norma de comezinha. Na realidade, a responsabilidade é solidária. O responsável técnico, tanto na legislação do Código de Obras do município, bem como na Lei Complementar 55, artigo 21, toda obra só pode ser iniciada depois disso. Então, eu estou aqui
negando providência ao apelo, parabenizando a jovem advogada, a doutora Manuela, pela sua brilhante defesa dos interesses da empresa, mas há uma solidariedade aqui na responsabilidade pelos alvarás, de maneiras que é como voto, senhor presidente. E os demais integrantes estão acompanhando Vossa Excelência. Então, a Câmara, a unanimidade, conhece e nega provimento ao apelo. Na sequência, agora, sim, os processos da relatoria do juiz Dr. Ricardo Tinoco. 159, agravo interno, agravo de instrumento 008-00-72-87-2021. Desembargador Cornélio, desculpe a intromissão, mas eu tive muita dificuldade de entrar, eu tive dificuldade aqui com a minha internet, precisei chamar a TI, entrei atrasada, não quis atrapalhar a sessão. Eu tenho uma apelação, não sei se foi julgada, eu entrei com 10 minutos de atraso, é uma apelação a COSERN, município de Pacifica, de relatoria... Já foi julgado, doutor Santos. Já foi julgada. Muito obrigada. Seria possível, desembargador, eu olho. Tá certo. Eu queria ver o resultado, não é isso, doutor? Senador Cláudio Santos, lembra, Esbado? Eu acho que foi mantida, não foi? Acho que sim. Julgada foi. Obrigada. Bom dia a todos. 42. É o 42. Da pauta anterior, então. Veja, doutor. Aqui há um preliminar de não conhecimento, mas a conclusão é um voto mais longo do que eu gostaria, mas assim. A dívida seja recalculada com juros de mora da taxa Selic, como definido no tema 905 do STJ, bem como proveja em parte o apelo da demandada fixando sucumbência recíproca pro rata, para que cada parte haja com 50% dos honorários sucumbenciais. Era só, ok? Foi mantida, tá bom. Muito obrigada, desembargador. Bom dia a todos, bom trabalho. Tá, obrigado. Desembargador Cornélio, bom dia. Bom dia, doutor. Eu tenho uma apelação em que eu falo pela parte apelada, que está no número 168 da pauta. Não chegou ainda lá, não, doutor. Vamos chegar. Há previsão para hoje, desembargador? 5 minutos, 159 agora, doutor Cornélio. Muito obrigado. 59 não cabe sustentação oral, doutor Ricardo. Não está naquela hipótese do CPC do regimento. Então, assim, eu vou ler o resultado. A Câmara, por unanimidade, conhece e nega provimento agravo interno. Na sequência, 160, doutor Ricardo, pode identificar? Pois não, senhor presidente. É a apelação 083-3459, dígito 04 de 2016. Apelante Alcides Gomes do Nascimento, apelado representante do Estado do Rio Grande do Norte. Eu aqui, vai haver sustentação oral? O advogado doutor Tiago José Amorim está presente? Doutor Tiago não consta na lista dos presentes. Então, pode ler, doutor, o resultado. Eu estou conhecendo e desprovendo o recurso, está aqui na emenda administrativa e processual civil, prescrição do fundo de direito reconhecida na sentença, pedido de percepção dos proventos em paridade com servidores da ativa, ocupante de cargo diverso, com funções supostamente correlatas. Servidor aposentado, prazo prescricional que tem início na data do ato da aposentadoria, ajuizamento da ação há mais de 20 anos. Então, estou conhecendo e desprovendo o recurso, senhor presidente. Pronto, os demais integrantes estão acompanhando, então o resultado é unanimidade. Na sequência, doutor, 161. O 081-2199, dígito 84 de 2016, apelante GMA Construções, apelado representante do município de Parnamirim, na emenda tributária, apelação civil, ação declaratória de inexistência de débito fiscal, sentença de improcedência dos pedidos autorais, incorporação imobiliária direta, ausência de materialidade tributária para incidência do ISS, e relevância da contratação de venda de unidades para entrega futura do custo da construção. Oral, doutor. Tem uma sustentação oral. Vai haver? Mas eu só acho que vai ser desnecessário, devido ao resultado do julgamento. Eu estou dando provimento. Doutor Frederico Araújo está presente? Sou eu, excelência. Bom dia. Atende, né, doutor?
Agora, Excelência, me perdoe, eu tinha anotado aqui o meu como sendo o 181 da pauta, e eu não sei se eu me enganei, e 161 seria o da doutora Margarida, minha mãe que está aqui também. GMA Construções. É o 161? É, GMA Construções. E está dando provimento também. E apelado eu acho que Panamirim. Não, atende, eu estou só na dúvida, porque eu tinha anotado como sendo o 181, o meu, e o 161 seria da minha mãe que está aqui, coincidentemente. Não, esse é o 61, doutor. Então, dispensa, não é? Dispensa, claro, Excelência, obrigado. Doutor Ricardo, se puder terminar, desculpa a interferência. Isso, não, sem problema, senhor presidente. Então, na sequência, eu dizia aqui, relevância da contratação de venda de unidades para entrega futura no custo da construção ou aquisição do terreno com reserva de domínio para permuta. Há precedentes do STJ, no mesmo sentido, e eu estou conhecendo e dando provimento ao apelo. Unanimidade. Os demais integrantes acompanham. Presidente, me permita só uma questão. Só para evitar, eventualmente, futuros embargos de declaração, eu queria saber se o relator majorou a verba comercial em função da 85, parágrafo 11 do CPC. Pois não, eu estou aqui... Eu estou, na verdade, em função do julgamento, invertendo o ônus, né? E fixando em 10% sobre o valor atualizado. Mas eu posso fazer esse acréscimo aqui. Eu faço essa posso questão. fazer o acréscimo em razão exatamente da conclusão. Não há nenhum óbvio. Isso aí é questão menor, né? Você pode resolver aí. Era só para evitar o embarque de declaração. Tá certo, tudo bem. Ele analisa e vê. Tá certo? Pois não. Na sequência, doutor Ricardo, o 62. O 62, senhor presidente, é o 084-0649, lista 47 de 2018. Apelante Ana Lúcia Alves Cavalcante, apelado Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil. Vai ter sustentação? Doutor Vitor Pacheco. Doutor Vitor não está na lista dos presentes. Osvaldo Claudio Santos, já votou, Osvaldo? Estava faltando. Estou acompanhando o relator. Pronto. Pode ler o resultado, doutor Ricardo. Eu estou conhecendo do apelo e julgando parcialmente provido. Aqui está na ementa a fundamentação, né? Ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais, é matéria conhecida, plano de saúde, incidência da súmula 608 do STJ. Nesse sentido, havendo apenas a exemplificação do rol para os tratamentos aqui mencionados, eu estou concluindo no sentido de conhecer e dar provimento parcial, como voto. Unanimidade. Na sequência, o 63. É os 508, dígito 23, de 2007, apelante Luiz Alexandre Dantas de Almeida, Nova Fazenda P1, Comercial e Agrícola Limitada. A parte apelada, Carlos Antônio de Almeida Silva. Terá sustentação, senhor presidente? Sim, senhor, excelência. Doutora Margarida. Isso. Está com a palavra, doutora. Agora está dando provimento parcial, doutor. Não sei se satisfaz. Não sei. Posso ler? Podemos ler? Posso ler a emenda? Posso ler a emenda, presidente? Pode. E depois ela analisa se... A conclusão é melhor, né? A conclusão. Eu estou dizendo aqui muito sucintamente: direito civil, processo civil, ação ordinária, sentença de improcedência, prescrição, inocorrência, escritura pública de compra e venda de imóvel que foi omissa em relação à faixa de terra reservada ao vendedor em contrato prévio de compra e venda, divergência entre a vontade real e a vontade efetivamente declarada e consignada na escritura pública trazida aos autos, necessidade de observância dos princípios basilares da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda, prevalência da vontade das partes, erro notarial, necessidade de retificação do registro público, venda pactuada ad corpus, irrelevância da variação das dimensões, sentença reformada, recurso conhecido e parcialmente provido. Essa é a conclusão. Eu estou dando provimento ao recurso que foi posto por voto. Parcialmente, excelência. Na verdade, doutora Margarida, verificando aqui na fundamentação, eu digo o seguinte, que é de ser provido parcialmente o recurso, uma vez que é patente a existência de omissão na escritura de compra e venda que não externou com exatidão os termos da escritura particular,
Então, eu acolho a tese principal que foi aduzida na apelação. Fazer a complementação da... É verdade, é verdade. Justamente pela ausência do pactuado na escritura que nós entramos com a ação. E o juiz que deu a segunda sentença, porque houve uma primeira absolutamente brilhante e perfeita, em harmonia com toda a prova produzida, houve um erro, um vício formal, e essa sentença foi anulada, né? E quando houve uma segunda sentença, que foi por outro magistrado, que veio substituir a anterior, ele deu uma sentença absolutamente desconectada com todos os fatos. Doutora Margarida, só em atenção, já que me indagou a respeito do motivo de ter sido no antepenúltimo parágrafo, que entendo sendo desnecessária a declaração de titularidade pugnada pela parte autora por decorrer do reconhecimento de validade da escritura e da omissão contida na escritura pública. Então, o ponto é exatamente esse. Não há necessidade de declarar a propriedade, porque isso é uma consequência natural do reconhecimento do erro. Certo. Então, foi apenas... De acordo com a lei de registro. Exatamente. Foi apenas em relação a esse aspecto, viu? Tá bom, muito obrigada. E eu confesso que eu vim hoje quase como uma debutante aqui, porque esse caso é tão antigo comigo, é de 2007, que eu passei a amar o caso como se fosse uma pessoa, entende? Então, eu vim para cá hoje nervosíssima, viu? Até o meu filho está aqui rindo de mim por isso. Mãe, você parece uma debutante, mas é um caso de amor já, sabe? Então, eu agradeço e fico satisfeita. Agora eu estou vendo aqui que está faltando o voto do Esbador Cláudio Santos, né, Esbador? Senhor presidente, a conclusão do relator me parece que está líquida, quando ele delimitou aí a área, né? Dá provimento para reformar a sentença, confirmando a liminar a fim de que permaneça incluída a averbação no registro do imóvel em litígio acerca da impossibilidade de venda até que ocorra o trânsito em julgado. E julgando procedente em parte a pretensão autoral, determina que sejam retificadas pelo cartório de nota da comarca de Nísia Floresta as informações constantes nas matrículas 9.522 e 5.253, para que constem as informações exatas do laudo pericial número X, do IDX, delimitando a área de terra adquirida pelo demandado Carlos Antônio de Almeida Silva, cuja soma total da área efetivamente adquirida equivale a 367,84 hectares, restando resguardada a porção de terra totalizando a faixa de 18,54 hectares, exatamente, limítrofe à rodovia estadual RN 313, pertencente à demandante, hora recorrente, Nova Fazenda Pium, comercial agrícola. Então, me parece que a questão está bem liquidada, a sentença está bem líquida, de maneiras que eu acompanho o relator com essas considerações. Então, unanimidade. Obrigada a todos os Vossas Excelências, e bom dia, e um trabalho célere muito bom. Muito obrigado, doutor. Bom dia. 164, doutor Ricardo. Oi, não, senhor presidente. É a apelação civil 800.765, dígito 26 de 2020, apelante Hilda Batista de Mello, apelado representante do Banco Bradesco S.A. Sustentação. Haverá sustentação. Graziela Abreu está presente? Doutora Gabriela não consta na lista dos presentes. Então, doutor, pode ler o resultado, por favor? Pois não. Na hipótese aqui, eu estou tratando exatamente daquelas matérias que já são conhecidas do Tribunal da Cobrança das Tarifas Bancárias. Eu estou, como de ordinário, conhecendo o recurso e desprovendo, senhor presidente. Unanimidade. E na sequência, o 65, é isso, doutor? Isso. 65. O 65 é o 083-6237, dígito 78, de 2015, apelante Sal Empreendimentos Limitada, apelado Leonardo Mesquita Campos. Vai ter sustentação.
Doutora Catarina, está presente? Catarina Maia Varela. Não consta desembargador na lista dos presentes. Pode ler o resultado, doutor. Pois não. Aqui, senhor presidente, eu estou também conhecendo o recurso, mas desprovendo, e na emenda, apenas para, em respeito à fundamentação das decisões judiciais, eu digo que a veiculação de publicação de mensagem desabonadora da imagem da empresa, hipótese de dano moral de pessoa jurídica, eu estou reconhecendo a possibilidade, né? Faço a ponderação de direitos fundamentais, que é alusiva ao direito de proteção à honra e à imagem, condicionada ao exercício da liberdade de expressão, concluindo que, de fato, houve a violação desses valores alusivos à imagem da empresa. Dano à honra objetiva é a imagem da pessoa jurídica, dano moral configurado. Eu estou mantendo a sentença, mas reconhecendo, portanto, e desprovendo o apelo interposto. A unanimidade, conhecendo e negando provimento ao recurso. Exato. Terminado o doutor Ricardo, agora da minha relatoria. 166, que é agravo de instrumento 0803 153 44 2021. Agravante Marcos Frota Produções Artísticas Limitada e agravado município de Mossoró. Nesse aqui não cabe sustentação oral. E eu vou ler o resultado. Excelência, Pois não. pela ordem. Tem pedido de sustentação. Mas não cabe não, doutora. Porque não... Mas está encerrando. Não tem sessão. tutela provisória, não tem pedido de tutela provisória, viu? E não se encaixa naqueles casos do CPC e também do regimento interno do tribunal. Não cabe a sustentação oral. Eu vou ler aqui o resultado. A Câmara, em turma, a unanimidade de votos, conhece da provimento ao agravo do instrumento para, reformando a decisão desgastada, acolher a exceção de prescritividade, reconhecendo e declarando a prescrição do crédito tributado. Isso assim está votado em unanimidade. Na sequência, 167, apelação civil 08 38 94 12 2018. Apelante Petróleo Brasileiro S.A. e apelado Marca Ambiental Limitada. A advogada doutora Cristina Ferreira está presente? Não, desembargador, ela não consta na lista dos presentes, doutora Cristina. Então, a Câmara, na unanimidade de votos, conhece e nega provimento ao apelo, mantendo incólume a sentença apelada. Na sequência, 68, apelação civil 01 530 92 2009. Apelante Banco Bradesco S.A. e apelado PMG, Etiquetas e Produtos Limitadas. O advogado doutor José Pinheiro está presente? Eu, José Pinheiro. Sim, excelência, pela apelada. Pela apelada. Doutor, acho que não vai ser necessário, porque eu estou conhecendo e negando provimento à apelação, mantendo o termo da sentença. Agradeço, excelência. Unanimidade. Na sequência, 169, 08, 03, 967, 56, 2021. Agravante, as iniciais CMDSF e agravado HLSDS. O advogado doutor Diego Meira de Souza está presente? Esse é o 69, desembargador Cornélio? Sim, desembargador. Está presente, Jaqueline? Não consta na lista. Então, vou ler o resultado. A Câmara, na unanimidade de votos, em consonância com o parecer da 9ª Procuradoria de Justiça, conhece da parcial provimento ao recurso interposto para confirmar a decisão, reduzir o valor dos alimentos provisórios habitados na decisão agravada para o patamar de 20% do rendimento do requerido, mantendo os demais termos da sentença. A unanimidade. Na sequência, o 170, apelação remessa necessária 0111 677 62 2021. Apelação de novo comercial e distribuição limitada. E apelado coordenador de arrecadação, controle e estatística. Coordenador de fiscalização da Secretaria de Estado de Tributação do Estado do Rio Grande do Norte. O advogado é Pedro Afonso. Está presente? Não consta na lista dos presentes. Então, a Câmara, a unanimidade de votos, conhece e nega provimento à apelação. Dos termos de voto relator. Na sequência, 171, apelação civil 08 73 323 78 2018. Apelante Banco BMG. E apelado Lúcia Maria de Souza Sena.
Não, Lúcia é advogada. Desculpa, o apelado é Luiz Camarão de Lima. Doutora Lúcia está presente? Não, desembargador. Não está. Câmara, a unanimidade de votos, conhece da provimento da apelação civil, reforma da sentença, primeiro grau, para julgar improcedentes os pedidos autorais. Vito consequência e virtuando sucumbenciais, de forma que este encargo deverá ser exercido pelo apelado. Pelo que arbitra os honorários advocatícios no montante de R$1.000, restante suspensa a sua exigibilidade face à concessão da gratuidade judiciária. Pronto, né? Os que eu tinha da minha relatoria também já se foram. Desembargador Cláudio Santos, tem um processo 172, Vossa Excelência, apesar de estar acompanhando aí, Vossa Excelência tem pedido vista, tem alguma resposta? Presidente, eu estou acompanhando o relator, acabei de votar. Então, doutor Ricardo... Presidente, é esse que o desembargador Cláudio destacou para debate, foi o desembargador. É o 72? Mas ele está acompanhando, pois não, pronto, perfeito. Eu estou conhecendo e desprovendo o apelo da forma como está aí consignado. Aquele caso das matrículas em faculdade. Aí teria só, Jaqueline, 173, mas da realidade do expedito, ele não está presente. Exato. Será adiado. Aí vai ficar adiado. Tá bom? Então está encerrada a parte judicial. Não tem mais processo, não. Né? A parte dos processos judiciais está encerrada. Agora vamos para a parte administrativa. Senhor presidente, pela ordem, 174 ainda não está exposto o voto. E até aqui chamando a atenção da minha assessoria. Qual? Não, 174, o voto não está disponível. Chamando a atenção aqui da minha assessoria, é o 175, tem suspensão do doutor Ricardo Tinoco. É problema no PJS, Bado. Ah, tá bom. Então, a parte jurisdicional está encerrada, senhor presidente? Está encerrada sim. Agora vamos para a administrativa. Não. Leitura, discussão e aprovação das atas das sessões anteriores. Aprovam? Aprovado. Aprovado também, sem retificação ou emenda. Propõe a moção de congratulações ao desembargador Virgílio Macedo pela passagem de seu natalício que ocorreu no último dia 14. Todos aprovam? Sim. E associo, Excelência. Pronto. Também moção de congratulações à senhora Jeane Carlina Saraiva e Ferreira de Souza, esposa do desembargador Expedito Ferreira de Souza, Nádia de Melo Rodrigues Rebouças, esposa do desembargador João Rebouças, e de Meire Lúcia Rosado da Costa, esposa do desembargador Saraiva, pela passagem de seu natalício nos dias 15, 21 e 22. Todos aprovam? Todos. Excelência, me associo a todas as moções. Desembargador Cláudio Santos, alguma proposição? Senhor presidente, não tenho proposições, só o prazer de revê-los ainda pelo vídeo, mas, se Deus quiser, presencialmente, já nas novas instalações, que ficaram muito boas, né? Aí quiser. Para conforto, um pouco de conforto dos sofridos aí nessa estrutura antiga, arcaica, sem construção. Já tem data? Tem não. Não, eu acho que não, mas deve ser breve, porque estão montando já tudo está lá. se despedindo. Nós estamos falando aí de setembro em diante, doutor. Os gabinetes. Parece que vão primeiramente, depois vão... Por último, vamos nós, os mais velhos, né? Depois os mais novos. Primeiro os mais novos, né? Embargador Cornélio vai na frente e tal. Não, começa lá de cima. Quem chegar lá... A gente precisa retornar mesmo a presencial. Quanto mais cedo, sinal que o negócio está melhorando, né? Graças a Deus, graças a Deus. Doutora Berenice, alguma proposição? Nenhuma, Excelência. Doutor Ricardo. Também não, senhor presidente. Sem proposições. Doutor Everton, alguma consideração? Agradecer a recepção de sempre e desejar tudo de bom para todos vocês. Então, por hoje está encerrado. Eu pensei até que ia demorar muito, mas também. 30 ainda, né? Mas eu acho que as coisas estão transcorrendo de maneira célere, sem desprezar o direito das partes, tal, todo mundo participando, está tudo muito bem. A assessoria da doutora
Jaqueline sempre com muita competência, viu? De formas que eu fico feliz em vê-los, desejando saúde para todos e respectivas famílias. Eu também. Igualmente. Viva a Excelência e os colegas. Até a próxima. Até.